Hoje, dando continuidade à nossa parte de repetições e laços, a gente vai falar sobre o nosso primeiro laço de repetição, que é o while. Ele é bem simples e a gente vai ver como é que ele funciona. O laço while, ele vai repetir esse comando que está dentro dele, entre esse do e o end, né? Enquanto essa condição for verdadeira. Então, se você já viu a aula de if, o if ele verifica uma única vez. O while ele verifica, executa. Depois verifica de novo, depois executa. Verifica, executa, ele vai fazendo isso a vida inteira, enquanto essa condição aqui de dentro for verdadeira. Aqui embaixo a gente tem um exemplo, que é o seguinte. Nós temos uma variável i, que recebe o valor de 1, e depois a gente verifica o seguinte. Enquanto i for menor ou igual a 5, ele vai fazer o seguinte código que está aqui dentro. Ele vai escrever i na tela, e depois ele vai atualizar o i, vai fazer com que i seja i mais 1. Rodando esse pedaço de código, a gente tem a seguinte saída, né? Ele escreve 1, certo? Ele verificou aqui, ó, i é menor ou igual a 5, verdade. Escreveu 1, depois atualizou. I é igual a i mais 1, i passou a ser 2. Depois que i era 2, ele verificou de novo. 2 é menor ou igual a 5? Então escreve o 2, i passou a ser 3. Depois 3 é menor ou igual a 5, escreve 3. I passou a ser 4. Depois 4 é menor ou igual a 5, escreve 4. Depois 5. 5 é menor ou igual a 5, então escreve o 5 e foi para 6. E depois ele vê o 6 é menor ou igual a 5, não, então ele não escreveu. Por isso que ele escreve aqui de 1 até o 5. Ele repetiu essa condição até que ela fosse verdade. Note que se eu não colocar a linha i recebe i mais 1, esse programa ele nunca vai terminar. Nunca entre aspas, porque naturalmente ele não terminaria, né? Vai dar algum erro. Ou se você desligar o computador da tomada, ele não vai funcionar. Enfim, esse é o famoso while true bug, né? While true, porque se aqui dentro tiver uma condição que for para sempre true, ele vai ficar rodando a vida inteira, tá? E vai travar se você estiver rodando isso daqui. Então, não se esqueça de utilizar essa parte aqui que incrementa a variável para que você se certifique de que uma hora esse laço ele vai parar de repetir, né? Senão, pode acontecer de travar aí o seu programa. Parecido com o while, nós temos o repeat, né? Ele vai repetir esse comando que está aqui dentro até que essa condição aqui se satisfaça. Então, enquanto for falso, essa condição aqui ela vai se repetir. Ele é bem parecido com o i, né? Repeat até que essa condição aqui seja falsa, tá ok? Aí ele vai ficar repetindo, quando for verdadeira, ele para a execução desse programa. Qual é a diferença desse daqui para o de cima? Esse daqui ele checa e depois executa. Esse daqui executa e depois checa. Com isso, esse daqui vai executar pelo menos uma vez. Eu vou deixar para que você mesmo aprenda a utilizar esse carinha aqui. Por exemplo, eu vou executar esse pedaço de código aqui. Ele vai escrever new pelo menos uma única vez. Tá certo? Se eu colocar falso aqui, ele vai entrar num loop infinito, igual que entraria o outro. E olha só, ele começa a escrever sem parar, sem parar, sem parar, sem parar. Aperto Ctrl C e eu paro a execução forçando esse programa. Então, esses foram os comandos de repetição. Basicamente foi somente o while, que é o que eu geralmente mais utilizo, mas saiba que também existe esse daqui, o repeat until, tá? Vamos aqui ver um exemplo de uso do while. Nós temos o seguinte: escreva o nome de todos os jogadores que estão na partida. Então, eu vou pegar o exemplo que nós fizemos nas aulas anteriores. Vou pegar a minha lista de jogadores e vou escrever o nome de todos eles, só que agora de uma forma inteligente, utilizando um laço de repetição. Vou pegar os meus jogadores. Deixa eu descomentar. Beleza. Vou pegar os meus jogadores na minha função getPlayers. Pronto, aqui na minha função players agora, na minha tabela de players, agora eu tenho todos os jogadores. E eu preciso passar por cada jogador. Eu vou fazer igual que está aqui, em cima que a gente fez. Então eu vou criar uma variável posição. Geralmente a gente vai utilizar i para fazer isso daqui. Eu estou escrevendo posição com fins didáticos, mas aqui eu tenho posição. E vou começar com 1. Por quê? Porque a primeira posição da minha tabela de jogadores começa na posição 1, por isso que eu vou começar a posição com 1. E eu vou verificar o seguinte: repete enquanto
a minha posição, tá, for menor ou igual ao tamanho da minha tabela de players. Então, ele vai repetir até que a minha posição seja menor ou igual à tabela de players. E aqui no final eu vou atualizar a minha posição. Não posso me esquecer de fazer isso de maneira nenhuma. Então, posição recebe posição mais 1. Beleza. E o que eu vou fazer nessa linha daqui? Bom, eu vou ter que pegar e escrever na tela o nome de todos os jogadores. Então, eu vou pegar o seguinte. Eu vou primeiramente escrever aqui, ó, para que você entenda. Estou na posição e concatenei com posição. Estou na posição e ele vai escrever do lado da posição. E depois ele vai escrever o nome do jogador. Print. O que eu faço? Players. Em qual posição? Que eu vou pegar a posição 1, posição 2, posição 3. Eu vou pegar na que está salva na variável posição. E vou pegar esse jogador e vou escrever o nome dele. Vou concatenar, dar um espaço e vou escrever os players na posição e depois os pontos. Beleza. Fazendo isso daqui e rodando o nosso código, deixa eu travar essa daqui para que ele não execute. Beleza, executando isso daqui, eu tenho essa saída. Então, note só que tem muito mais jogadores dessa vez. Fica inviável da gente fazer na mão, por isso que a gente usa um laço de repetição, certo? Então, ele diz o seguinte, ó, estou na posição 1, certo? A minha variável posição está com o valor de 1, então ele pega o jogador na posição 1, que é a Ana. Depois a posição atualiza. E ele fala, estou na posição 2, então a minha variável posição está com o valor de 2. Depois ele atualiza a minha variável posição, faz posição igual a 2, ali nesse caso, posição igual a 1 mais 1, que é 2. A posição está com o valor 2, depois ele vai lá na minha lista de players e pega aqui o player na posição 2, que é o Pedro, e escreve a informação dele. Isso vai se repetindo, posição agora é 3, jogador na posição 3 vai ser o Lucas, posição agora é 4, jogador na posição 4 é a Júlia, e assim por diante ele vai mostrando todos os jogadores, certo? No total, 11 jogadores, que é o tamanho da minha lista. E ele escreveu todos eles. Se eu tivesse 1 milhão, eu não precisaria colocar manualmente. Isso daqui ia servir. Então veja como é útil para você iterar sobre todos os jogadores. O que a gente costuma fazer é utilizar essa variável, em vez de ser posição, com o nome de i, que é um contador. Tá? A mesma coisa, é só para facilitar a escrita. Isso é o que você vai costumar ver aí dos códigos de outras pessoas também. Bom, seguindo aqui nós temos o seguinte. Faça o que a gente fez acima, né? E verifique o seguinte. Se os pontos desse jogador for maior do que 50, escreva que ele passou de fase. Tá? Então eu vou copiar. Não vou copiar, vou escrever de novo esse código. Só vou comentar esse de cima aqui. Vou deixar os meus players aqui quietinho. E vou fazer a mesma coisa. Vou fazer uma contador i. Vou fazer i começa com 1. Enquanto i for menor ou igual ao tamanho da minha tabela de players, faça. Fecho aqui com end. E aqui dentro eu vou colocar o seguinte. Ele vai escrever o nome dos jogadores. Então ele vai escrever isso daqui. Eu vou copiar aqui de cima. Tá? Só que aqui, em vez de ser na posição, vai ser i. E aqui, em vez de ser posição, vai ser i, tá? Então, aqui ele vai escrever o nome de todo mundo e o ponto de todo mundo. E embaixo ele vai verificar se o meu jogador, que eu estou verificando aqui na posição i, o atributo pontos dele for maior do que 50, então eu vou fazer alguma coisa. Eu vou escrever na tela, nesse caso, vou botar uma tabulação. Eu vou escrever na tela, passou de fase. Rodando esse código aqui, nós temos esse erro aqui. Por que tem esse erro aqui? Vou parar a execução dele, Ctrl+C. Ficou faltando incrementar
o nosso contador, certo? Então aqui embaixo eu vou fazer i, recebe i mais 1. Então por isso que não pode esquecer, senão vai dar esse problema aqui. Rodando novamente, nós vemos essa saída. Ana, tá? Mostrou aqui. Ele continua mostrando todos os jogadores. E Ana, se ela tem a posição maior, ele escreve passou de fase. Pedro, passou de fase. Lucas, passou de fase. Júlia, passou de fase. Marcos e José. O Marcos, ele não escreveu que passou de fase, mas o José, sim. Olha lá. Ó. Fernando também. O Matheus, não. O João também não. E o Carlos também não. Então, com isso, a gente fez a verificação de todos os jogadores. Então, é assim que a gente pode fazer para iterar utilizando o while. Muito útil. Isso daqui vai ser muito útil para a gente. Espero que você tenha entendido. Peço que refaça esses exemplos que eu mostrei aqui. E se ficar alguma dúvida, pode escrever nos comentários que eu vou estar respondendo o mais rápido possível.